Olá a todos que acompanham o blog do Ciência Informa. Hoje eu estou aqui com a Fabiana Venatti, e a gente vai discutir um pouco do índice glicêmico, que é uma característica, uma propriedade dos alimentos que contém carboidrato e que as pessoas muitas vezes tendem a supervalorizar essa tal característica. Então vamos começar perguntando para a Fabi o que é esse tal do índice glicêmico. O índice glicêmico é o potencial que um alimento tem de elevar a glicemia, ou seja, a concentração de açúcar no sangue de uma pessoa. Ele foi criado, na verdade, não posso dizer descoberto, mas ele foi criado, na verdade, na década de 80, por um sujeito chamado Jenkins. Então, o que ele fez? Ele estabeleceu que um alimento rico em carboidrato, que deveria levar uma resposta muito aguda da glicemia, como por exemplo uma solução de açúcar ou pão branco, por exemplo, ele estabelece isso como 100 ou 100%, e aí ele passa a testar outros tipos de alimento e ver qual é a resposta induzida por esses tipos de alimento. Lembrando que para eu estabelecer esse índice glicêmico do alimento, eles têm que ter a mesma quantidade de carboidrato. É isso que eu ia te perguntar. Tem, além do índice glicêmico, que as pessoas levam muito em consideração, existe uma outra característica da alimentação das pessoas, que é a tal da carga glicêmica. Isso. Então, por exemplo, se eu pegar um alimento de altíssimo índice glicêmico, que seja, por exemplo, arroz branco, eu vou comer 2 grãozinhos de arroz. Isso é tão ruim quanto as pessoas imaginam, e seria pior, por exemplo, do que eu comer 1 quilo de batata doce, que as pessoas dizem que o índice glicêmico não é tão grande? Justamente, isso é exatamente o ponto. Quando eu estabeleço o índice glicêmico de um alimento, eu estabeleço a resposta glicêmica em resposta a 50 gramas, em geral, 50 gramas de carboidrato daquele alimento. Então eu comparo 50 gramas de carboidrato do pão branco, por exemplo, com uma quantidade de alimento que me forneça 50 gramas de carboidrato de alguma outra coisa. Então vamos por a beterraba, por exemplo, que em geral, ou pelo menos na maior parte das tabelas, parece ter alto índice glicêmico. Só que para eu comer 50 gramas de carboidrato na beterraba, eu não vou ter esse número de cabeça, mas é assim, muita beterraba. Então, quando eu consumo a beterraba, eu consumo uma porção pequena, que é exatamente isso, vai me dar 3 gramas de carboidrato no máximo, 4, 5. Ou seja, a resposta da minha glicemia é muito baixa. Então, usar simplesmente o valor de índice glicêmico é um erro. A gente tem que usar, exatamente como você disse, esse valor da carga glicêmica, que leva em consideração o índice glicêmico do alimento e o quanto de carboidrato eu vou ingerir por uma porção decente, ou uma porção comumente consumida daquele alimento. Tá, e aí, Fabi, pensando em como que as pessoas, como que os cientistas fazem para determinar o índice glicêmico dos alimentos. Pelo que eu me lembro, e aqui você tem toda a liberdade para falar se eu estou lembrando certo ou não, eles pegam lá um alimento, dão esse alimento para 6 pessoas, mais ou menos. Justamente era esse número preconizado. E repetem isso, acho que algumas vezes, não são? Teoricamente não repetem, eles fazem isso com 6 pessoas diferentes, observam a resposta dessas 6 pessoas e estabelecem um índice glicêmico. E aí eu convido a você, se você quiser, a procurar valores de índice glicêmico de diferentes alimentos. Tem algumas coisas que por exemplo, pão integral, muito comum. Primeiro, quanto tem de grão integral naquele pão, qual é o tipo do pão. Isso varia de você olhar em tabelas diferentes e ter pão integral que vai ter índice glicêmico baixo, médio ou alto. Ou seja, há ainda uma confusão na literatura em função disso. Hoje, mais ou menos está estabelecido que para eu conseguir avaliar o índice glicêmico de um alimento, eu preciso em torno de 25 pessoas, não mais 6. Então já vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque é uma variação muito grande da resposta glicêmica entre indivíduos. Não necessariamente, se eu comer 50 gramas de carboidrato no pão branco, a minha resposta glicêmica vai ser igual à sua. Isso varia muito. Claro que a ideia é que isso sempre seja feito com sujeitos saudáveis, mas pode ser que um sujeito treine mais do que o outro, e a gente sabe que sujeitos treinados varia muito na resposta são mais glicêmica. Sensíveis, exatamente. Então, há uma variação muito grande. Então, o ponto é interessante, é um conceito que parece ser interessante? Sim, parece ter uma certa relevância. Menor do que muita gente acha, e além dessa relevância menor, e além do fato das pessoas terem que considerar a carga glicêmica, que também é um outro ponto, não só o índice glicêmico, mas mais importante do que isso a carga glicêmica, ainda há uma variação interindivíduos e intraindivíduos. Esse é outro fator gigantesco. Então eu posso te testar hoje e te testar amanhã, e por alguma coisa que você consumiu, algum exercício que você fez, essa resposta já vai ser diferente. A gente sabe que, por exemplo, quando a gente faz uma sessão de exercício físico, a pessoa fica até 24, 48 horas com a sensibilidade à insulina aumentada. Isso.
Então, por exemplo, se eu fizer um teste de índice glicêmico para um alimento, hoje, vamos supor que hoje eu não fiz exercício. Isso. Certamente, esse mesmo alimento vai induzir um aumento na glicemia maior Isso. do que induziria caso tivesse treinado. Exatamente. E bastante menor, dependendo Sim. de qual tipo de de qual tipo de exercício que você fez, da intensidade. Se a gente pensar que algumas pessoas podem ter maior resistência à insulina, outras podem ter maior sensibilidade à insulina. Exatamente. Podem ter, às vezes, um diabetes, um pré-diabetes subclínico ainda não diagnosticado. Exatamente. Níveis de atividade física diferente. Isso tudo pode influenciar bastante a capacidade que o organismo responde àquele alimento, mas isso vai ser interpretado como a capacidade que o alimento tem de fazer o organismo responder. Exatamente. São coisas diferentes. Exatamente. E tem um outro ponto também que é bastante questionado na literatura, que é, então, se a gente for começar a escolher os alimentos simplesmente em função do índice glicêmico, você desconsidera vários outros fatores nutricionais daqueles alimentos. Então, não é porque um alimento tem baixo índice glicêmico que ele te fornece vários nutrientes, por exemplo. Ou uma refeição, teoricamente, de baixo índice glicêmico, que ela vai ser boa para a sua saúde. Então, eu só vou consumir baixo índice glicêmico. Não é necessariamente assim. Então, a crítica, ela é grande. Isso foi um conceito muito bem aceito por muito tempo e hoje se critica cada vez mais. Ainda não se sabe se a gente deve desconsiderar isso como um todo, mas é bastante passível de críticas. E uma última crítica que eu deixo, ainda que talvez essa seja a maior de todas, é que havia algumas teorias por trás do índice glicêmico do porquê as pessoas deveriam consumir dietas de baixo índice glicêmico. Então, para eu ter uma resposta glicêmica menor, isso seria bom para o diabético, isso traria mais saciedade, porque muitos acreditavam que se eu tenho um pico de glicemia, isso cai muito rapidamente, eu sinto fome ali, então consumir dietas com menor índice ou carga glicêmica seriam menores, e nada disso vem sendo de fato comprovado na literatura. Então, assim, tanto os efeitos para a saúde, quanto efeitos, de repente, para uma maior saciedade, tudo isso ainda está muito no campo teórico. Então, a gente precisa ainda de muito mais estudos para chegar num consenso. Então, eu não estou dizendo que, assim, vamos desconsiderar total e completamente o conceito, mas eu acho que a sugestão é de que considere-se outros fatores talvez muito mais importantes para a alimentação como um todo do que simplesmente o índice glicêmico de um alimento. E aí talvez tenha mais um fator, que não sei se você concorda comigo, mas talvez as pessoas tenham medo de alimentos com alto índice glicêmico por aquele velho mito de que a insulina pode fazer com que as pessoas engordem. As pessoas ainda acreditam, muita gente ainda acredita, que picos de insulina, a insulina por ser um hormônio anabólico, e ela é de fato um hormônio anabólico, as pessoas acham que basta haver insulina ou altas concentrações de insulina circulante que elas vão engordar. Então elas às vezes exageram nas calorias consumidas, todos os carboidratos de baixo índice glicêmico e vão engordar do mesmo jeito. E é bom lembrar que muitos alimentos que têm baixo índice glicêmico são mais ricos em gordura, né? Isso é muito comum, aliás, mais calóricos. Porque quando eu consumo gordura e proteína, isso diminui o índice glicêmico de um alimento. Ou seja, a discussão ela é muito longa, na verdade, né? E no que se refere a essa questão da insulina, num próximo post aí eu vou abordar essa situação, é um estudo recente, então fica a dica aí para que vocês nos acompanhem. Obrigado, Fabi. Obrigado para quem acompanha o blog. Não esqueça de assinar o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Até.